No sul do estado do Espírito Santo, nasce um rio que carrega histórias, sustentam vidas e desenha paisagens. O Rio Muqui do Norte é mais do que um curso d'água. Ele é fonte de vida, elo entre comunidades e reflexo da relação entre o homem e a natureza. Tudo começa nas nascentes, onde a água brota pura, cheia de esperança. São elas que garantem a existência do rio, abastecem lavouras, mantêm a biodiversidade e sustentam a vida de milhares de pessoas. Mas para que essa jornada continue, é preciso cuidar, preservar e entender que cada gota tem um valor imensurável. Para conhecer de perto essa história, partimos em uma expedição especial. De bicicleta, seguimos o caminho do rio, da nascente até encontrar com o rio Itapemirim. Pelas estradas de terra, trilhas e pontes, cruzamos paisagens transformadas pelo tempo e pelo homem. Cada pedalada nos aproximou das pessoas que vivem às suas margens, de suas memórias e desafios. Ao longo do percurso, o Muqui do Norte testemunha histórias de trabalho, cultura e resistência, mas também enfrenta ameaças, desmatamento, assoreamento, poluição. Seu futuro depende das escolhas que fazemos hoje. Nesta jornada sobre duas rodas, ouvimos aqueles que dependem desse rio e refletimos sobre como podemos garantir que ele continue correndo, levando a vida por onde passa. Bora pedalar nessa aventura? Um povo que não sabe da sua história, não sabe de onde vem, não sabe onde está de maneira profunda e não sabe para onde vai. E o Rio Muqui ele faz parte da nossa história. E eu vejo a preocupação do rio, né, onde que eu passei a minha infância praticamente toda na beira do rio, lá na Primavera, onde que ele é um dos afluentes do Rio Muqui, né? Aí depois mudei mais para perto de Muqui, também na beira do rio, onde que a gente brincava dentro do rio, jogava bola dentro do rio, pescava, né? A nossa diversão era o rio, onde você passava a sua infância, você vê que hoje não tem nada. Então o rio, felizmente, ele está acabando a cada dia. Rio Muqui, desde criança, fui criada no rio, com muita água, com muito peixe, com muita arborização. Então, assustei de ver o Rio Muqui, porque era rio. Depois virou um riacho. Um rio totalmente descuidado, na minha região aqui de Santa Mônica. Sem árvores, sem nenhum tratamento. Fiquei muito triste, mas... Porque o rio está se acabando por falta de atenção do povo. Porque o povo pois, só quer pasto. Não quer deixar uma restinga na beira do rio para ajudar a alimentar o nosso rio. Antigamente, na minha época, tinha cascudo de viola de 50, 60 centímetros e ninguém banhava para comer. Hoje você não vê nem um filhote. Piau. Cachoeira do Amapá era piau de fazer nojo. Hoje você achar um piau, tem que acender uma vela para poder ver se ele vem na vela. Acabando por falta de atenção do nosso povo. Tinha muito peixe, grumatã, sairu, cascudo, piau, bocarra, piabanha, tainha, tudo tinha. Hoje não se acha mais nada. Tinha muito peixe, camarão, tilapa. O peixe que logo que não tinha antigamente, que chegou logo, foi o bagre, que não tinha o bagre. Nós tínhamos várias qualidades de peixe que hoje já não existe mais. Camarão não existe mais. Lagosta também não existe mais no nosso rio. Nós temos ainda o cascudo amarelo, com um tamanho menor, porque a água diminuiu. Então o tamanho do cascudo também diminuiu. O tamanho do peixe, né? Em geral. Mas nós temos ainda a tilápia, a grumatã, cará, piaba, piau, sairu, traíra. É os peixes que nós ainda temos no nosso rio. Então, a respeito de tamanho de rio e a maneira de ser tratado, o nosso rio veio decaindo muito, falta de cuidados com a limpeza do rio, lixos que jogam para dentro do rio, que prejudicam muito.
observação muito importante, né, para a nossa geração de hoje e para as gerações futuras, é que devemos dar mais atenção para o esgoto, que ainda, né, as políticas públicas estão defasadas quanto a cuidar desse esgoto das comunidades, principalmente que o Rio Muqui ele passa por diversas cidades. E eu não pude perceber nenhuma cidade com uma estação de tratamento de esgoto. Fazer a rede de esgoto como nos outros estados, né? Porque Muqui não tem, e eu acho que isso é muito grave no momento. Não esquecer que o tratamento ele vai revigorar o rio, né? Em alguns pontos é encontrado alguns entulhos, como dejetos de não perecíveis, que demora um ano demais para ser degradado pela natureza. Tirando isso, vale lembrar que esse rio é o que abastece a cidade, o município de Kennedy, totalmente abastecido por esse rio, o rio Muqui. Ele passa dentro de Muqui, Atilho, abastecendo Kennedy, pegando um pouco do município de Kennedy, abastecendo Kennedy e Itapemirim. Olha, tem que se pensar, se repensar a preservação, tem que se repensar a questão de sustentabilidade no nosso município, no nosso estado, porque o rio, infelizmente, ele, no correr dele, ele vem sofrendo algumas agressões. Acompanhando todo o trajeto, a gente pôde perceber que toda a topografia, até chegar aqui na Baixada, onde tudo é mais calmo, tudo é mais plano, e a gente pôde acompanhar também não só essa questão topográfica, mas sim também toda a sua mata ciliar, que desde a nascente a gente vê já aquela mata mais fechada, aquela mata protegendo o olho d'água. E no decorrer do trajeto, você já vê aquela mata ciliar, aquela vegetação se espalhando, menos densa, e a agricultura ganhando força. Olhando todo para aquele trajeto que a gente viu, desde a nascente até a foz do rio Muqui, isso é triste, porque você vê a turbidez da água sendo modificada, a qualidade da água, você vê a vida ao redor sendo modificada. Coisa que ali, quando era no olho d'água, você via vida, e após o início dos despejos da água, do esgoto, no rio, você via que a vida ia se acabando, a água, a possibilidade de ter peixe ali já é menor, enfim, é bem trágico. E depois que a gente teve a oportunidade de virar ciclista, né? A gente percorre muitos lugares bacanas, onde você vê que o rio nasce, com uma gota de água que nasce lá na Serrinha e vai se aumentando, lá na Primavera, né? Lá no Rio Claro, onde tudo começou, a nossa ideia. E ele vai se transformando e a degradação, né? E a cada metro que ele percorre, ele vai sendo mais degradado, mais agredido, sem ter
nenhuma preocupação do amanhã, né? Bom, realmente eu conhecia só a nossa parte do Rio Muquio. Lá para cima eu não tinha conhecido não, a não ser, né, depois dessa expedição nossa que começou lá em Muqui e veio descendo. Então eu conhecia aqui de Água Preta até Itacumiri, na Foz aí. E lá para cima eu não tinha muito conhecimento, então foi em conjunto com a galera, né, que eu tive o prazer de conhecer e vi totalmente a diferença que é da Foz pro início, né, da nascente. Mas o que eu gostei muito foi conhecer o Rio Muqui. Um rio que quando criança eu pulava da ponte, hoje não tem essa quantidade de água mais, né? Que eu tomava água realmente, que eu cheguei a pescar e hoje quando eu pedalo, né, aqui na região de Atílio e Vaca, Muqui, eu vejo quão escasso de água está o nosso rio. Gente já que tem uma consciência mais formada de geralmente, praticamente nós não temos quase esgoto nenhum dentro desses rios. São águas que você pode tomar banho, você pode beber, são águas limpas. E existe também nessa região uma diversificação de cultura. As propriedades geralmente elas são pequenas e não são muito degradadas. Para minha propriedade ela tem 50% ela é mato, as cabeceiras, tem umas pedras, tem uns reflorestamentos e minhas lavouras são todas eu tenho consórcio com palmito, pupunha e muita fruta. O que eu acho muito interessante isso, que as pessoas não falam nisso. Nós temos que doar 20% da área para a área ambiental. Eu acho que isso já é um grande avanço. Eu deixo proteger o rio. Se puder arranjar um pezinho de árvore, embora que o terreno não é dele, é beirado do rio. Poder arranjar um pezinho de árvore, ir na beira do rio, ir lá, plantar ele ali, é muito melhor para o rio. Porque eu conheço esse rio há 80 anos, entende? Sou de 1940, fui criado aqui, peixe com fartura nós tínhamos. Hoje nós temos miséria. Por quê? Porque os homens vão botando pasto dentro do rio para comer tudo que nós temos. Não quer deixar uma área de conservação na beira do rio, para juntar um galho, uma moita ali para esconder um peixe para ele poder sobreviver. Isso aqui é a benção do nosso filho, nosso tataraneto. E o homem está querendo destruir tudo. Aproveitar, vou até lavar meu rosto, hein, gente? Eu sou bom para isso. Daí nós temos. Aí, ó. Daí nós temos que conservar a natureza. É uma benção que Deus mandou para nós e nós estamos jogando fora. Bom dia a todos aí. Bom dia. A gente está muito feliz com a presença de todos, né? E agora a gente começa o nosso documentário do Rio Muqui, da nascente à foz de bicicleta, né? E a gente conta com a vontade, com a dedicação, com o carinho, com o amor de cada um, esse olhar para contribuir para esse documentário, onde vai servir, que vai ser entregue para a sociedade, um trabalho que nós fizemos, um trabalho simples, mas com muito amor, né? E a gente vai, não sei o que vai sair desse documentário, o que vai estar lá desse documentário, mas enfim, para mim uma experiência já começa esse local que eu não conheço, que eu não conheci, e para muitos outros, né? Como tem locais que vocês vão pedalar que a gente conhece para vocês, né? Enfim, essa troca de experiência é o Rio Muqui. Um dos pontos interessantes da nossa expedição, que a gente já começa a descobrir as coisas, né? É a nascente do Rio Muqui, aqui no Alto Rio Claro. A gente vê que está dentro de uma parte de floresta, né? Bacana aqui, está bem preservado, né? Mas boa parte da nascente do Rio Muqui nasce em pastagem. É nítido a gente ver a quantidade de sedimentos que tem aqui dentro de uma caixa d'água aqui, que começa o uso da água para sedentação humana, para gado logo abaixo, né? Estamos aqui a
praticamente a 500 metros de altura. Aí o Leandro, a turma já tá parada ali no outro ponto. E vamos aí descobrir o nosso rio Muqui. Vamos aí. Daqui a pouco a gente vai encontrar ali embaixo, ali, onde o Rio Claro encontra com o Rio Monte Alegre, que tem a formação do Rio Muqui, né? Vai estar lá, vai ter mais detalhes também, já mostrar o encontro dos dois rios, né? E Rio Claro com o Rio Monte Alegre e a formação do Rio Muqui do Norte. E por enquanto, aqui ainda não é o rio Muqui. É só o Rio Claro. Aqui é o Rio Claro. Nós vamos encontrar o rio Muqui daqui a pouco. Até mais, galera. Monte Alegre. Monte Alegre. Agora ele recebe aqui o cachoeirinho que vem aqui da casa do Leandro aqui, ó. Não, o senhor não vem cá não, Leandro. Não, vem para o outro. Ele desce aqui, agora ele encontra, agora começa a chegar dentro da cidade de Muqui. Aqui ele já recebe, além de muito lixo, enfim, a carga orgânica da cidade. Aí vocês vão ver que ele vai mudar de cor. Ele tá limpo, um pouco limpo, mas já começa a ficar escuro, começa a sofrer a ação do homem, né? Tem uma nascente lá atrás daquela torre lá de internet, tem uma nascente, e a outra aqui também tem atrás daquela pedra ali. Leandrão, chega mais, Leandrão. Nós estamos aqui na comunidade do Santo Antônio, né? O Tadeu é presidente da associação aqui. E essa comunidade aqui é uma comunidade muito unida e ela sempre teve uma preocupação com o meio ambiente. E o padroeiro aqui é São Francisco de Assis, né? Que é o patrono do meio ambiente. Enfim, Tadeu, a gente está aqui fazendo um documentário do Rio Muqui. Eu até cheguei a comentar com você. Nós estamos vindo lá da nascente do Rio Muqui, um lugar chamado Rio Claro, aonde tem produtor rural igual você, que vive ali na lida, tem banana, tem café, um lugar alto, o pessoal presenciou lá. E eles consomem água do Rio Muqui, só que lá ainda não é o Rio Muqui, é Rio Claro, está começando a se transformar em Rio Muqui. E você aqui, a sua produção é em cima do Rio Muqui, enfim, a comunidade, você mora aqui no Rio Muqui, seu pai é pescador, você, enfim. E a gente está aqui fazendo esse documentário para levar para a sociedade a importância desse rio, para a gente manter preservado, porque se a gente não cuidar, a gente não levar o conhecimento de todos, que existem pessoas que vivem do rio, eles não vão saber, né? E tá aí essa galera dos 4 municípios, tem de Itapemirim, tem de Muqui, tem de Kennedy, tem de Marapé, Tiatiro e Vivaco. Aí é com você agora, Tadeu. Pois é, e a gente também vem trabalhando também em cima disso também aqui, na melhoria da nossa comunidade, com a limpeza. A gente põe as crianças junto com a gente para poder fazer coleta de lixo, que as pessoas vão jogando na beira das estradas. A gente tem vezes que também está trabalhando aqui também, colhendo alguns lixos do rio também, para poder evitar ter esse problema também com o sistema da gente de natureza. A gente trabalha também com plantio de árvores aqui também, já tem algumas nascentes que a gente está recuperando, com você junto com a gente. E a gente fica feliz de ver vocês com esse projeto, tratamento de esgoto, né? Isso, essa iniciativa de cuidar do meio ambiente. A gente agradece e fica muito feliz com esse projeto. Pessoal, completamos a nossa missão. Esse é o Rio Muqui do Norte, esse é o Itapemirim, aonde ele se encontra. Aqui representa aqui Fortaleza, Morubia, Malabar, Banco da Terra, Candura, Panorama, Azulão, Lindorora, Lajinha, Corpo da Fama, Fortuna, São Domingos, Recreio, Moitão do Sul, enfim, cara, Flecheira, Água Preta, Manhães, o Rio Muqui do Norte, essa aí juntando, completando aí 102 km aí, saindo de 600 metros de elevação, com essa turma bacana aí, viu? Tchau. E gratidão mesmo por ter recebido, de acompanhar vocês aí até nessa fase aí. Enfim, cara, é muita emoção. Só quem faz que sabe. Isso aí. Agora é o encontro do nosso Rio Muqui do Norte, tá aqui, com o Itapemirim, aqui do lado. Pra gente é uma satisfação muito grande, né, galera? Agora, viva o Rio Muqui do Norte! Viva! Viva o Rio Itapemirim! Viva! Viva a natureza! Viva! Entre a nascente e a flor,
Nasce um fio d'água no alto da serra, escorre a vida cortando a terra, corre ligeiro, serpenteando o chão, carrega histórias no seu coração. Pelas trilhas e estradas vamos pedalar, ouvindo o rio, deixando ele nos contar. Entre a nascente e a foz, o tempo passou, como que viu a vida mudar de cor, mas a corrente ainda quer nos levar. É tempo de ver, de ouvir e de lembrar.